espaçamento ficou um pouco menor. Mas alvenaria não? Não, só fincada mesmo. Essa aqui é um cenário do lado da minha casa, o oposto da minha casa, antes de eu começar a trabalhar com sapo. Então você vê lá a mancha, né, braquiária, né, escondida ali por uma árvore, né, estou dentro de um vale. Essa foto aqui desse canto aqui da montanha e um lado do sítio. E esse é o cenário hoje, na mesma área. Então, é muito distante. Não dá para ver mais, sumiu tudo, né? É a evolução. Esse é o cenário da minha casa antes, a chegada, quando a gente vai entrando no sítio. Né? Isso foi logo após a retirada do gado do pasto. Esse é o cenário hoje. Não hoje, esse cenário aqui já é de 2010. E essa é uma resposta àquela foto primeira que a gente viu. Né? Do mesmo local, né? De frente. Que aí a gente consegue visualizar a casa, a floresta e uma área de rocha lá em cima. Que já não existe mais também. Né? Essa foto é de 2010. Essa foto é antiga, mais antiga, e essa é de 2010. Então, esse foi um pouco do que eu consegui desenvolver. Essa é uma área de 3 hectares. Essa frente, ela tem 3 hectares, 3 hectares, 1,5 de terra, que era só pasto. Né? Tem outras áreas que eu trabalhei que não estavam aí também. Então, para fazer isso, houve aí um trabalho, né, que foi muito rico, que foi enfrentar a braquiária. Quando eu perguntei para vários técnicos, colegas dentro da floresta, como fazer para enfrentar a braquiária, ninguém soube me responder. E aí, do lado da minha casa vai ficar bem queimado a floresta. O que fazer? Então comecei a me esforçar por mim mesmo, né, e encontrar caminhos para enfrentar a braquiária. E aí fiz essa mudança no cenário. Primeira coisa, a muda no tamanho de 30 centímetros para cima. Né? Esse foi o primeiro passo. Produzir a muda, fazer ela ficar grande, né? E forte, né? Não manter ela na sombra o tempo inteiro, né? Distribuir ela em um lugar que ela possa receber sol, né? Para quando ela ir para o campo não sofrer, né? Choque de luz. Esse é o primeiro passo. Depois planejar a introdução delas e trazer muita leguminosa, né? Plantas de crescimento rápido. No caso aqui eu usei muito ingá, né? E com a prática que eu me identifiquei, trabalhei, pesquisei. Agora eu chego na sua pergunta, porque eu comecei toda essa história me capacitando em colheita e beneficiamento de semente. O primeiro passo foi aprender a colher semente, mapear matrizes e beneficiar a semente. Essa questão de quebra de doença, enfim, todo o processo aí que tem que se lidar com semente, varia muito de semente para semente, né? Cada uma tem uma característica e cada uma requer um processo. Né? Esse foi o primeiro passo. Eu e meu filho mais velho, que fui nessa busca, né, que os outros eram menos interessados, não queria trabalhar, não queria batutar na cabeça. O meu filho mais velho era o pivô central da história. Até porque ele pesquisava a identidade dessas plantas e ficou uma função para ele. Né? Buscar família, gênero e tal. Essa é uma parte que ele faz muito bem. Né? Então a gente fez todo esse caminho, né, antes para chegar na produção de muda. Então assim, a gente conseguiu identificar quem fica bem junto com quem, né, dentro do sistema. Esse foi o baita do desafio, né, porque tinha muitas informações, até sobre isso mesmo. Só que, quando a gente começou a analisar as espécies, gênero, família e tal, a gente, não, acho que não está combinando.
Aí foi um trabalho aí bem intenso, a gente ficava nós dois lá sentados à noite, chegava da roça, tomava banho, já estava sentado, ficava horas até a madrugada, tentando ajustar as coisas. Então foi um trabalho, mas também, por outro lado, esse trabalho foi muito favorável, porque depois que a gente engrenou, a gente conseguiu achar o caminho, aí tudo deslanchou com grande facilidade. Em 2004, quando a gente realizou a primeira vivência, a gente já estava com isso engrenado, a gente ficou 2 anos mesmo assim tenso nessa questão de entender os consórcios, de quem ficava bem com quem, e fazia uma certa conscientização com nós mesmos que nós precisávamos fazer isso, porque nós tínhamos necessidade de melhorar a nossa produção, e mais que queria fazer isso dentro da floresta. Eu não estava mais pensando porque nós trabalhávamos com monocultura. Então nós estávamos muito pegados a isso. Isso foi um passo. Então, assim, foi fácil, porque quando a gente se identificou com as espécies, a gente já ia direto, E aí a gente mapeou matrizes, Aí marcou data de florada, marca de maturação da semente, mapeamos tudo, Então isso foi tranquilo. E aí também teve aquela coisa do entrosamento com outros agricultores que facilitou também a gente conseguir outras espécies de semente que a gente não estava conseguindo, e aí passar também as que a gente colhia, aí entrou naquele ciclo de troca. Isso foi tudo que favoreceu para a gente desenvolver. A outra parte delicada foi planejar o modelo que sabe que nós queríamos. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos desenhar esse modelo em cima do que a gente tem. O que é que a gente tem? Então a gente fazia uma relação de viveiro, tá? Contava todo o nosso grupo, via todas as espécies certinho. Tá, beleza. Então agora, aí meu filho falou assim, rapaz, isso não é pra mim não. Eu falei, então sobrou pra mim só. Para fazer os consórcios, que aí a gente teve que entrar numa outra dinâmica que foi a questão dos estratos. Quem vai ficar em cima de quem fica abaixo do quê, enfim, essa foi outro desafio que a gente partiu para dentro. Aí teve todo o trabalho aí também que a gente precisou fazer, porque a gente viu, eu vi em muitos sacos que as coisas estavam muito paralelas, estava tudo muito igualzinho. E aí comecei a avaliar que não estava dando espaço os polinizadores, isso dificultava a produção de frutos. E em outros casos, as pessoas ficavam com a área totalmente fechada, e aí não tinha produção, e tinha em muitos casos, eram coisas que não eram economicamente viáveis, era apenas uma floresta. E aí não tirava nada dali. Não é interessante, não está interessante. Tem que sair alguma coisa. E aí foi um quebra-cabeça para montar esse modelo de safra que desse essa sucessividade, que alguém fica aqui e está produzindo, o outro fica aqui também vai produzir, e o outro vai ficar aqui, e até o estrato final, lá no futuro. Lá para 40 anos a gente vai ter aí a floresta adulta, mas que lá embaixo continua produzindo. Essa foi a parte bastante difícil, porque precisou se fazer um longo caminho, para identificar, e aí a gente tinha que trabalhar. Tem isso no viveiro? Não tem. Isso aqui cresce até que ponto? Então fazer esse casamento, esse consórcio. Daí vem a dificuldade com o espaçamento. Vamos planejar o espaçamento. Eu acho que eu tinha alguma coisa que eu ia mostrar para vocês, no croquis aqui também. Porque planejar o espaçamento do safra é prioridade. Não dá para você chegar e só plantar. Acontece que muitas vezes a gente tem poucas mudas de determinadas espécies e no crescimento, no desenvolvimento, elas acabam se fechando e não produz. Porque isso na natureza a gente já vê isso. Quando as plantas ficam muito juntas, alguém sai na desvantagem. E aí você conseguiu uma semente de uma fruta, que você quer ter ela produção, e você plantou ela num ambiente que mais tarde, na hora de produção, ela vai estar se chocando com o outro e não vai produzir, vai ser bastante
delicado, você vai lamentar, que caramba, essa planta não está produzindo, mas por quê? Aí fica a pergunta, né? Por que ela não está produzindo? Então, esse planejamento foi outro quebra-cabeça que veio, foi preciso a gente trabalhar, né? A experiência do início do Ingá na mesma roda das cultivas foi positiva? Oi? A experiência que você mostrou no início ali, do Ingá estava na mesma roda das cultivas. Isso foi positivo? Foi produtivo porque você tem um ingá que vai crescer na frente e que ele vai para a poda, onde ele abre caminho, luz para cultivo, né? E aí você começa a dominar ele e ele não passa mais a cultivo, certo? Mas ele continua vivo ali por muito tempo, né? Atraindo nitrogênio, e a planta passa a dominar o espaço, o estrato superior, que aí ela começa a produzir, né? Zé, você estava conversando sobre o ingá, você falou sobre os tipos. Tem algum que vai melhor aqui na região, que a folha não seja tão difícil de se decompor assim, de se decompor mais rápido? Então, lá na região eu identifiquei 11 espécies de ingá, certo? E aí, dentre eles, tem alguns que têm a folha mais dura, tem alguns que são melhor madeira, né? E aí por aí vai. Claro que isso muda muito de região para região, né? Nós temos região que não é tão favorável a uma diversidade de ingá, né? Mas sempre tem mais de um. Sempre tem mais de um. É importante observar essa característica desse ingá. A primeira vantagem é o desenvolvimento dele, né? Porque é uma planta que você coloca para vir como o benéfico solo, né? Que ela vai dar alavancada nas outras, ou seja, que nós falamos, uma planta que puxa a outra, né? O crescimento dela, ela vai criar uma sombra e isso vai forçar a outra planta a fluir, certo? Nossa, Deus, cabeça para baixo aqui, o negócio. Caraca, tá difícil, hein? Alguém no computador aí vai ajudar? Dá um bonde aqui. Eu não sei mexer, gente. Aí, você não já pegou aí? Então, essa questão do ingá, existem outras plantas que podem fazer esse trabalho, né? Não só o ingá em si. Você precisa identificar as plantas leguminosas. Por exemplo, aqui eu vejo que a gradicina vem muito bem, mas não é uma planta foliada, que tem folha constante. Ela desbaixa e fica peladinha, né? Tira a roupa inteira. Então, assim, se você tiver quantidade de ingá, você avalia a textura da folha, para que tipo de plantio você quer o ingá, como produtor de massa, como fixador de nitrogênio. Esse de folhas mais rígidas, né, ele não é muito favorável se você vai plantar numa borda de uma horta, por exemplo, uma borda de uma roça de feijão, né, que você ainda vai plantar, né? A menos que você vá preparar o solo para receber o plantio meses depois, né, que aí você vai incorporar e vai dar tempo de dar uma decomposta aí e tal, vai dar uma quebrada na rigidez dele. Mas se você quer já para um imediato, você tem que pegar aqueles das folhas menores, de preferência, tá? E mais macio, no caso do ingá, né? Bom, isso é o croquis, né, que foi feito.
A plantagem foi plantada em 2004, onde tem uma diversidade bem elevada, poucas madeiras, né? Aparentemente poucas. Sim. Todo o trabalho lá foi feito de forma manual? Tudo manual. Sim. Legal. Então, aqui era que ficava o meu desafio, de encaixar as coisas no lugar, para mais tarde eu ver que de fato o que eu planejei ficou, né? Hoje eu tenho baita orgulho de falar isso, porque já, isso aqui de 2004, né? Então, assim, tá tudo ok. Mas era um susto, assim, entendeu? Eu não quero que meu SAF, nada que eu planto aqui de valor que vem de longe, não produza, né? Como eu vi em outros lugares. Então eu tinha essa preocupação, que a ideia era produzir, né? A ideia era manter, principalmente madeiras nobres também, que demorou a gente fazer o resgate, até achar uma matriz, que viajamos horas para chegar nessa matriz, para pegar um pouquinho de semente. Queria ela também para ficar lá, eu não queria ela para ter que sacrificar ela mais tarde. Porque deu um baita trabalho para mim conseguir a semente, então eu queria plantar e fica. Pronto. Então assim, eu classifiquei o ingá como o meu boi de corte. Esse aqui é o meu bezerro que eu estou botando no pasto, é o ingá. Aí chegou a hora de tirar ele, pum, acabou o ingá. Eliminou, foi embora o ingá. Só ficou agora minhas vacas leiteiras. Estão dando bezerros todo ano, são minhas frutas. Então foi desse jeito a minha classificação, né? E aí é que está. Esse SAF hoje é um dos que me dá a melhor produção. Assim. Acho que consideravelmente ele é o melhor, né? E mais me produz isso. A produção de Bacupari dele, eu colho em média a produção depois de beneficiado, eu tenho aqui em média R$400 por pé todo ano, por SAF, né? Cada um pé. Vou dar isso depois. O Bacupari é aquele do mangostão, que o pessoal chama? Não. Aquele do Pará? Não, esse Bacupari, ele tem de dois tamanhos, né? O menorzinho e um pouco maior, né? E o mangostão já é um grandão, né? Eu tenho lá também, né? Então assim, todas as madeiras que você está vendo aqui, são tudo que é ponto vermelho é ingá. Então você vê que tem uma demanda de ingá imensa, né? Muito. E tinha, estava aí, além do ingá ainda tinha as mandioca, né, que estava na entrelinha. Aqui era o ali de mandioca. B, o que é? Oi? B. P. Palmito. Palmeira. Palmeira real. Aqui Palmeira real é B? O B é o Bacupari. Bacupari. Então assim, era tudo muito denso, né? E aí vem aí várias frutas diferenciadas que não é o Bacupari. Elas estão lá, algumas não ficaram, né? Depois acabou saindo do sistema, mas a prioridade era o Bacupari, por quê? Porque era uma fruta que eu consegui sem conhecer. Comi a fruta na propriedade de um cara e ele falou, eu não conheço isso, se você vai comer isso vai morrer. Mas pelo sabor da fruta eu me carreguei de plantar. Só depois de plantar que eu identifiquei, né, o que era. E aí veio o grande valor. Hoje já estamos trabalhando junto com um amigo. Os valores dela, né, acima da acerola, acima dessas outras frutas, assim, é muito grande. Sem contar as propriedades medicinais que ela tem, né? Tem outro nome, não? É só esse nome? Não, o nome é Bacupari mesmo. Ela tem no Brasil inteiro e é da Mata Atlântica, né? Seu Zé, essas frutas, todas eram comercializadas? Todas. Não in natura. Toda a minha produção é beneficiada, né? Eu transformo elas em doces, geleias, conservo, compotas, enfim, né? E aí... É uma agroindústria registrada? Não. Eu sou um clandestino. Edita essa parte do vídeo. Oi? Edita essa parte do vídeo aí. Não, não tem problema não. Não tem problema nenhum. Quando eu fui gravar o Jeitinho Brasileiro, a produtora falou assim, você vai ter cuidado com o que eu vou
falar, não, você vai ter que cuidar com o que vai editar, porque tudo que eu disser eu quero editar. Então, assim, não tem problema nenhum, porque eu acho que nós, cidadãos, devemos ser donos de nós, não os outros. Né? Eu carrego essa bagagem comigo. Então, assim, esse modelo de SAP, todos os meus SAP foram desenhados desse jeito, antes de ir para a terra. Eu percebi que a sua área, ela não é fácil de trabalhar, ela é muito inclinada e a mesma dificuldade que a gente está enfrentando lá. Como foi para você fazer esse desenho da propriedade, entendeu? Do que você quer implantar? Você teve um desafio, porque até na questão dos extratos, isso vai influenciar. Com certeza. Você tem uma... Tenho, mas é claro. Tudo isso foi levado em consideração. Eu fui chamado de louco porque eu trabalhava o dia inteiro na roça. Ela gostava 5 horas para ir para o viveiro, tinha que regar, a molecada ia tirar leite, né? Então eu tinha que regar o viveiro. À tarde tinha que regar o viveiro de fogo quando o sol estava quente. Então eu sentava depois numa mesinha lá, que até hoje eu olho para ela só com saudade, mas não tenho preguiça agora, tá? Aí sentava ali e tinha vez de eu ficar até 1h da manhã, estudando cada espécie e justamente essa definição do terreno. Quem vai ficar onde? Porque o raio do sol, o sol passa aqui, o morro está aqui. Né? Então tinha que tomar todos esses cuidados, né? Porque assim, além de trabalhar todos esses cuidados naquele momento, pensando nas mudanças climáticas do futuro, que é o que nós estamos vivendo, né? Na época tinha muita chuva, mas eu já esperava que nós ia ter pouca chuva futuramente, como está acontecendo agora, né? Então assim, tem essa tonalidade e essa distribuição da sombra entre as plantas. Agora, na época do calor, isso também foi estudado. Né? Foi muito sacrifício. Né? Quer dizer, um sacrifício que valeu a pena. Porque essa área, tanto esse sapo como os outros que estão do lado dele, todos eles estão produzindo e todos eles estão bem, numa condição bastante satisfatória quando você olha. Né? Isso aqui é na entrada do sítio para você chegar na minha casa. Né? Então foi pensado isso também. Né? Assim como foi pensado também a sequência das linhas sempre dividindo o morro, nada subindo, tudo aqui. Seu Zé, você falou que você tem vários experimentos. Quais são as diferenças que você faz? As espécies, os espaçamentos? O que difere uma da Então, outra? como experimentador, foi preciso levar em consideração tudo. Né? Tanto espécies, como espaçamento. Né? Todos os espaçamentos de cada área foi um espaçamento diferente. Né? Das mesmas espécies? Quando foi as mesmas espécies, mas sempre com outras espécies diferentes, relativa a esse, o outro, e a mesma espécie, mas também outras espécies que já não existiam aqui. Né? Porque isso era uma sequência que surgiu, espécies novas, né? Para ter 67 espécies só de fruta, para você ter uma ideia, e 78 espécies de madeira. E todas as sementes de coleta na mata dessas frutas? Não tinha, não era possível, né? Mas assim, o que a gente conseguiu tirar da Mata Atlântica e trazer para o sistema, a gente trouxe. Né? Tanto de frutas como de madeira. Né? Principalmente as madeiras, no caso, aquelas mais extintas possível, porque é uma região que foi explorada a madeira do século XVIII. Então muita madeira que existia lá já não tem mais. Então a gente teve que buscar isso nas tapinas de montanha, em algum lugar que o homem não tinha conseguido chegar. A gente descobriu uma espécie lá para tirar para cá. Né? Então, assim, de todo esse desafio. Né? Mas, por outro lado, a gente conseguiu reproduzir muitas delas e agora a gente está multiplicando essa semente que a gente está conseguindo passar para frente. O bacupari, por exemplo, é uma das espécies que eu não tenho mais vazão, não tenho mais como trabalhar com sementes. Né? Eu tenho que passar essa semente para algum lugar. Esse ano, a colheita desse ano, consegui vender para fora, né, e com uma quantidade grande, mais de 4 mil de bacupari que eu fiz com semente lá do sítio. Né? Dentro do projeto que eu estou desenvolvendo no ano do ano. Né? Aí por aí vai. Todas as outras frutas agora eu faço mudas ainda muito pouco, porque eu tenho pessoas que me pedem prova da fruta, prova da geleia, aí quer saber o que é e acabam querendo uma muda. Então só por esse fato eu ainda faço algumas mudas, mas eu não tenho mais tempo de trabalhar com muda, né? Então a semente agora eu estou levantando para outros espaços. É difícil, eu perdi muita semente, sim. Semente de cupuaçu, por exemplo, né? Agora eu estou com tanto lá, né?
tem que encontrar um caminho para seguir elas, porque senão elas vão virar farinha, né? E vão virar chocolate, que não é ruim também. Então, meus amigos, é por aí. Aqui a gente falou em olhar uma área ali, né, que eu já estive lá dando uma olhada, mas a área não tem nada, né, consideravelmente assim, e nós não teríamos muito o que fazer prática lá. A sugestão é que nós fizéssemos um planejamento para aquela área, né, e aí deixar aí um trabalho para ser executado por vocês assim que as chuvas chegarem dentro daquilo que a gente for colocar. Combinado? O que vocês acham? Em vez de a gente pode ver a área e eu vou dizer para vocês o porquê de muitas coisas e a gente fazer esse planejamento, até para vocês entenderem um pouco o que é um planejamento, né? Porque assim, muitas vezes a gente fala de planejamento. Planejamento. Mas planejamento de safra, né? É como sistematização. Todo mundo fala de sistematização. Mas, de fato, todo mundo sabe o que é uma sistematização? Alguém já fez uma sistematização? Alguém já apresentou uma sistematização para você? Talvez não, né? Então, assim, então a gente planejar, pensar numa área, né? Um tamanho X e fazer esse trabalho aí de planejamento. E deixar isso aí um croquis que você vai transformar depois. Transforma isso num croquis e coloca isso na terra, né? Porque eu acho que é muito mais vai ser isso mais aproveitável para vocês voltar aqui. Vocês vão pegar esse desenho e trabalhar em cima dele, né? Colocando as espécies que for devidas ali e monitorar isso e produzir para ver se nasce de fato aqui um modelo colocado por essa molecada que está aí, né? E deixar esse legado quando vocês saírem daqui, que a outro vier ter essa visão assim, para olhar, para comparar com aqueles sistemas que estão lá assim, né? Por exemplo, esse aqui é um sistema feito por um lado, esse aqui é por outro, e aí ter essas avaliações. Aí eu pensei dessa forma, espero que todo mundo esteja de acordo, se não tiver a gente continua trabalhando nos critérios que for vivido, né? Porque a agrofloresta é isso, gente, nós estamos numa época muito evolutiva de sistemas agroflorestais, ele já avançou muito, tem muita gente graúda fazendo agrofloresta com 2 espécies, com 3 espécies e chama de saco, né? Mas quando você entra na floresta, você não vê 2 ou 3 espécies, né? Então você vê centenas, dezenas de espécies, milhares de espécies que convivem em harmonia, né? Para poder você ter ali produção de alimento para o ecossistema como um todo, né? Não só o homem, mas também os animais, pássaros, tudo que passa, que depende da natureza, né? Então precisa ter ali bastante coisas que a gente pode fazer. E aí a gente pode fazer esse exercício, a gente faz esse exercício junto, né? De montagem, de um croquis e deixa isso aí. Seu Zé, para adiantar o nosso serviço, me diga uma experiência que o senhor fez que o senhor não refaria de novo, que não deu certo, que não combina com o sistema. É uma boa pergunta. Olha, tenho 2 respostas para você. A primeira é nunca entrar numa braquiária após tirar o gado. Isso faria nunca mais ninguém fazer. Nunca. Tira o gado e esquece. A menos que você tenha um trator para estar quebrando tudo e jogar uma alguma coisa lá para adiantar o processo. Nunca entra na plantação. E a outra coisa que eu também me choquei foi quando eu plantei numa área aleatória. Tinha muita muda e eu só entrei plantando. E muda, planta. Depois quando eu olhei para aquilo ali, ficou verde. Mas e daí? Muitas coisas eu tive que arrancar dali, porque eu não queria perder, tive que transplantar para outro lugar e a muda depois de grande. Né? Porque provavelmente ela ia ser sufocada e ia morrer. Né? Porque algo cresceu mais do que ela, sufocou, bom, e era uma fruteira importante que eu não tinha. Então eu tive